coloquei aqui para vocês, então, para ficar mais fácil a visualização também, como são estipuladas, quais são aquelas que nós consideramos como fontes do direito, tá? Então, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre elas. Então, o direito, ele possui, digamos assim, alguns lugares que vocês podem encontrar, que vocês podem localizar as fontes. Então, a primeira delas, é a mais importante, é a lei, certo? Nós temos aí que essa lei é a Constituição Federal, depois todas as leis consideradas como leis esparsas, ou seja, leis específicas sobre determinados assuntos. Depois, nós temos as outras leis, os outros decretos, leis que servem para explicar uma legislação. Então, dificilmente uma lei ela vem completa. Ela acaba precisando de uma outra lei, que é chamada ou de um decreto-lei, para explicar o que aquela lei está querendo dizer e como que vai ser aplicado. Deu para entender ou ficou um pouco confuso? Vou tentar ser um pouco prática. Quando saiu a mudança relacionada ao aviso prévio, a lei ela veio geral. E aí veio uma grande incógnita para aqueles que trabalhavam com folha de pagamento, para aqueles que trabalhavam ali no setor de recursos humanos, como seria aplicado o aviso prévio a partir da criação, a partir da alteração dessa legislação. Ninguém sabia se esperava dar 1 ano, se esperava 11 meses, 29 dias, ou se esperava 1 ano e 1 dia. Então veio uma salada de frutas, tá? E aí ficou dependendo do sindicato a qual você fazia parte, do sindicato a qual a sua empresa era ligada, para saber como seria aplicado. Então, veio, né, na verdade, uma nova legislação, um decreto-lei falando, olha, no caso do aviso prévio, vai funcionar dessa forma, tá? E aí ela explicou, ela clareou aquilo que não foi claro, que deixou uma dúvida, que deixou um espaço em branco na aplicação da legislação. Deixa eu ver aqui o que o Bruno colocou. A lei é mais técnica e o decreto é mais simples. Isso, a lei ela é mais técnica, ela traz terminologias, ela traz dizeres mais específicos. Já o decreto ele vai possibilitar uma visão maior, vai possibilitar que você consiga, às vezes, até aplicar aquela legislação. Então, por exemplo, eu não sei se vocês já viram o Código Penal, né? Mas lá no Código Penal, traz assim para nós, no artigo 121. O artigo 121 está escrito somente isso: matar alguém. Só. Não tem mais nada. Se eu começo a estudar e eu leio lá artigo 121, matar alguém, eu vou entender que matar alguém, estou falando para uma pessoa leiga, tá? Eu vou entender que matar alguém não tem uma forma de punição, não está previsto na legislação. Tem uma série de pensamentos que eu posso compreender apenas por essa frase. Por quê? Porque o não está omisso. Não foi especificado. Mas se eu for para a linha abaixo, vai ter lá pena. E aí vai trazer qual é a punição do crime previsto, então, no artigo 121. Então, veja que a legislação, ela traz terminologias técnicas e, às vezes, para explicar uma conduta técnica, ela não precisa ser completa. Basta eu fazer a interpretação da forma correta. Basta eu compreender o que o legislador quis dizer. Claro que hoje nós temos aí no artigo 121 uma série de outros quesitos para classificar como um crime de homicídio. Então, homicídio por motivo torpe, fútil, posso colocar também por emprego de explosivos. Então, uma série de coisas que eu posso fazer uso para cometer aquela conduta de homicídio, certo? Pode passar. Ah, não, não pode passar, não, deixa aí, desculpa. E aí, essa é a lei, então, tá? O costume eram questões praticadas pela sociedade, e essas questões praticadas pela sociedade
não traziam previsões em códigos, em legislações. Mas quando elas se tornaram aí corriqueiras, então o legislador, e quando eu falo legislador, vocês têm um vídeo disponível lá no ambiente de vocês que mostra o processo legislativo. Esse vídeo mostra que quem cria a legislação, na regra, é o poder legislativo. Existem exceções que podem ser criadas legislações, por exemplo, pelo poder executivo, pela própria sociedade. Mas vamos trabalhar com a regra, certo? Então, esse costume que era praticado na sociedade foi inserido dentro da legislação, ok? Então, isso é um costume, algo que era praticado, mas não tinha escrito, não tinha regulamentação. Depois nós temos a doutrina. A doutrina, exatamente, o 13º salário é considerado um costume, não existia. Né? Algumas pessoas falam assim, vamos torcer para que o 14º salário seja considerado um costume também e seja inserido. Mas, por enquanto, só temos até o 13º salário, tá? A doutrina são os livros jurídicos, e esses... Por que chama doutrina, então? Né? É um livro. É um livro, mas ele se chama doutrina porque o autor desse livro está doutrinando sobre aquele conteúdo. Ou seja, o autor daquele livro está trazendo o seu posicionamento sobre aquele assunto. Mas não confundam essa doutrina com um material didático que vocês possuem sobre a disciplina. Esse livro, esse material didático não é uma doutrina, tá? Porque se eu fosse considerar uma doutrina, seriam esses aqui atrás, né? Livros bem pequenininhos, digamos assim. Alguns ali têm 1000 e tantas páginas. Isso é uma doutrina. O autor vai pontuar. Então, por exemplo, responsabilidade civil. Ele vai pontuar o que ele, autor, entende como responsabilidade civil, o que o tribunal entende como responsabilidade civil, o que outros autores entendem como responsabilidade civil, tá? Então, ele faz uma junção de vários posicionamentos para chegar até aqui, ok? E depois aí nós temos a jurisprudência. A jurisprudência, então, são decisões repetidas, decisões reiteradas dos tribunais que estão à nossa disposição, que servem para que a gente faça uma consulta, que podem ser utilizadas para a fundamentação de um direito, por exemplo. Então, naquele caso, no início da aula da Viviane e do Pedro, eu conseguiria, e às vezes até teria, uma jurisprudência que traz uma situação similar, parecida, próxima àquela, onde foi então pelo tribunal aceito e concedido o aborto para o casal, tá? Então isso é uma jurisprudência. E por que os princípios estão sem nenhuma ligação com o direito? Porque a doutrina entende, uma parte dela pelo menos, entende que os princípios não são considerados fontes do direito. Os princípios servem sim para a criação, para trazer um norte, mas não como fonte, certo? Só que nós temos um princípio que eu, Mariane e outros autores vemos assim como um princípio fundamental, e sem ele a nossa sociedade praticamente não existiria, que é o princípio da dignidade humana. Pelo princípio da dignidade humana, eu preciso proporcionar condições para todos em sociedade viverem com dignidade. Se eu não proporciono situações ou experiências para que essa pessoa viva com dignidade, então, como que eu vou colocar essa pessoa? Não posso jogar ela na sociedade e falar assim, vai, se vira agora. Não, eu preciso proporcionar para ela o que está na Constituição Federal. Então, preciso proporcionar educação, trabalho, assistência social e previdência social quando necessário. Eu preciso proporcionar cuidados específicos para criança, adolescente, idosos, pelo amor de Deus, não me falem velhos, tá? São pessoas idosas e também para as mães, né, as gestantes, porque elas estão em situações de maior fragilidade, dependendo
os hormônios estão assim oscilando, né? Então, como que eu vou conseguir e como que eu vou falar que ela não pode ter uma dignidade? E como que eu vou inserir ela nessa dignidade? Trazendo para ela, por exemplo, uma estabilidade dentro do seu ambiente de trabalho. Porque se a mulher ela está grávida, ela chega hoje, eu poderia muito bem chegar aqui hoje e ser uma aula péssima. Estou dando um exemplo se eu estivesse grávida, tá? Ser uma aula péssima. Ai, hoje eu não tô afim de dar aula. Ai, meu Deus do céu, hoje está complicada a situação. O humor tá daquele jeito. E aí, já chegar, então, vem lá a cartinha, né? Falando sobre o meu desligamento. Mas espera aí. Quando a gente tem essa oscilação hormonal, eu não vou estar bem todo dia. Pode ser que eu esteja realmente nessa oscilação de humor, que eu esteja passando mal, consequências, né, do desenvolvimento e do andar dessa gestação, tá? Então, também temos aí direito ao desporto, que é o lazer. Então, isso também vai entrar ali nos princípios e é um quesito para a dignidade humana, certo? A Mariana colocou ali, a Constituição tem um prazo de validade, no caso, ela tem 30 anos. Vai chegar um momento que deverá fazer outra? A Constituição, ela já passou, né, aí quase dos 30, digamos assim, já está bem chegando, vamos colocar uns 40, né, para a gente colocar redondo, e ela só vai ser substituída quando o poder constituinte, ou seja, quando lá os senadores, deputados decidirem que nós precisamos de uma nova Constituição. Caso contrário, ela não é substituída. O que eu vou fazendo? Pequenos ajustes. Então, eu faço pequenas alterações. Por exemplo, como eu mencionei para vocês lá no começo da aula, o artigo 226 foi alterado quando ele trouxe uma estrutura de família. Até então, em 88, não se reconhecia, né, essas várias possibilidades de família que nós temos hoje. Era homem e mulher, pronto, acabou. Mas aí veio a evolução da sociedade, falou, não, a família hoje pode ser 2 homens, 2 mulheres, pode ser só uma mulher e os seus filhos, não tem mais essa questão específica. Então, ela vai passando por atualizações, que são as chamadas daí, muitas vezes, emendas constitucionais.